Ok. Boa noite a todos vocês. Já mais uma semana de aula. No caso de hoje, vamos a conversar um pouco sobre esse método de START. Lembra que a aula anterior conversamos um pouco sobre essa avaliação primária que vamos a realizar na cena quando chegamos a um lugar X, tá? E vamos a encontrar diferentes vítimas, ok? Então, no caso de hoje, vamos a explicar um pouco sobre esse método START, um método muito simples e fácil para vocês entenderem que suas siglas, ou cada uma delas, tem um significado. Esse de simples, tá? T de triagem, A de and, no caso de inglês, tá? R de rápido e T de tratamento. Ok? Então, esse método STARS é uma coisa que nós vamos a realizar no momento de chegar em um lugar X, tá? E que vamos encontrar alguma situação, ok? Vamos a realizar uma triagem simples, tá? De forma rápida e vamos a realizar um tratamento para organizar e avaliar a todas as vítimas, ok? Esse, no caso, seria esse aqui. En ese método START, vamos a conseguir clasificar, tá? Depois de realizar uma análise da cena, e vamos a classificar as vítimas que se encontram naquele lugar, ok? Um cor vermelho para uma prioridade máxima, um cor amarelo para uma prioridade secundária, tá? Um cor verde para uma prioridade baixa e um código preto, que significa morte. No caso, se nós ligaram para o SAMU, no caso SAMU, vocês vão na ambulância, chegaram ao lugar X e você faz uma análise da cena e consegue avaliar que tem diferentes vítimas, tá? E avalia a cada uma delas e dá uma cor. No caso, um cor vermelho, poderíamos considerar uma parada cardiorrespiratória, poderíamos classificar como vermelho uma amputação do membro, tá? Uma prioridade secundária, poderíamos classificar uma fratura, tá? E poderíamos encontrar alguma ferida, tá? Uma prioridade, um cor verde, tá? Um código verde, que uma prioridade baixa, poderíamos encontrar uma ferida simples, no caso, e já a morte, um código preto, já um óbito naquele lugar, ok? Então, consiga lembrar, ok? Consiga memorizar esse método START, que no caso seria esse daqui, tá? Simples, triagem e rápido tratamento. Ou seja, um triagem simples e um tratamento rápido para classificar as vítimas de aquela cena ou naquele lugar X, tá bom? Encontramos aqui como vamos a classificar aquelas vítimas daquele lugar. Desculpem aí. Vamos a classificar aquelas vítimas daquele lugar, tá? Um cor vermelho para uma prioridade máxima, vão memorizando isso aí. Um cor amarelo para uma prioridade secundária. Um cor verde para uma prioridade baixa e um cor preto, que significaria um óbito. Um óbito, uma pessoa falecida em aquele lugar, ok? E esse aqui, mais ou menos, poderíamos colocar ou classificar em aquele lugar
cómo podíamos seleccionar, clasificar y organizar as víctimas en aquel lugar, ¿ok? Pessoas que estão respirando, ¿ok? No caso, posicionar vias aéreas, se está respirando, e no caso de uma parada respiratória ou no caso se já faleceu, ¿ok? Y así sucesivamente podríamos organizar de acordo a este gráfico ou de acordo a este diagrama que vocês estão vendo aqui. No caso, nesse gráfico, não vamos aprofundar muito, porque eu vou mandar um vídeo para vocês, tá? Em onde poderíamos organizar aquelas vítimas, ok? No caso, poderíamos colocar a todas aquelas vítimas de cor vermelho juntas, aquelas vítimas de cor verde juntas, aquelas vítimas de cor amarelo juntas e os óbitos juntos em outro lugar, para ter uma atenção específica em cada uma e classificar nossa equipe de acordo a esses cores, ¿ok? No caso, si naquele lugar desculpa aí, se tem várias vítimas e nossa equipe é grande, se temos 2 ou 3 equipes, poderíamos colocar uma equipe que se vai encargar com as vítimas de cor vermelho, outra equipe que se vai encargar das vítimas de cor amarelo e outra equipe que se encarga das vítimas de cor verde, ok? E, óbvio, outra equipe organizando os óbitos, aquelas pessoas falecidas, ok? Para assim organizar melhor o atendimento, ok? Essa avaliação primária, a ênfase do atendimento pré-hospitalar se dá uma avaliação rápida. O que significa isso? Que nós vamos chegar naquele lugar e não vamos ficar conversando, olhando um para o outro, pensando em será que dá para fazer tal coisa? Será que é melhor não sei o quê? Será que... Não. Nós temos que chegar naquele lugar e realizar uma avaliação rápida. No que vamos a ficar muito tempo pensando em que vamos a fazer ou como vamos a avaliar essas coisas. Não. Digamos, e rapidamente temos que dar uma avaliação dessa cena. Se tem, quantas vítimas tem, se algumas dessas vítimas estão em um lugar perigoso, buraco, fogo, se vai cair o carro, uma coisa dessa aí, e rapidamente identificar aquelas pessoas que estão com uma gravidade maior, ok? Para então nós nos espalhar naquela cena e realizar um atendimento, ok? Essas etapas, essa avaliação primária, eu quero que vocês fixem. Eu quero que vocês fixem em esse slides aqui. Fixem em essas letras, ok? X, exsanguinação. O que significa isso? Hemorragias. No caso, temos uma ferida grave e uma pessoa está perdendo muita sangue. Vamos a ter essa letra na cabeça, X, ok? A, vias aéreas e controle da coluna cervical, ok? Vão fixando e memorizando o significado, senhores, de cada letra, ok? A letra X de alguma hemorragia ou hemorragia externa, grave. Desculpem aí, ok? A, temos que segurar as vias aéreas e coluna cervical, ok? B, ventilação. C, circulação, hemorragias internas e perfusão, ok? D, disfunção neurológica,
tá? E exposição e ambiente. Calma, calma, que vamos a explicar cada uma delas, ok? E vamos a colocar vários exemplos de cada uma delas, ok? Por enquanto, memoricem cada uma delas aqui, tá ok? X para hemorragias graves, externas, ok? Podemos estar falando de uma amputação de um membro, ok? E está perdendo muita sangue. Poderia ser o caso. A, memorize, vias aéreas e controle da coluna cervical. E, no caso, eu acho que já todos vocês sabem ou conhecem a classificação da coluna vertebral. Coloquem em seu caderno, anotem aí. Classificação da coluna, ok? Vocês colocam coluna cervical, o número de tantas vértebras, no caso, tá? De tantas vértebras, coluna tal, tantas vértebras, e a outra coluna, tantas vértebras, ok? Então, uma das atividades de hoje é que eu quero que vocês mencionem como está dividida a coluna vertebral. A coluna vertebral, já temos aqui uma primeira parte que é chamada de coluna cervical, ok? Temos outra parte da coluna, que você vai colocar o nome, e uma terceira parte, e você coloca um nome. Coluna cervical, coluna fulana e coluna fulana. E o número de vértebras de cada uma. Coluna cervical, tantas vértebras. Coluna fulana, tantas vértebras. Y coluna fulana, tantas vértebras. Porque é importante que quando nós conversemos coluna cervical, já você consiga identificar. Ok? Então, quando aqui fala essa via aérea e controle, que talvez o enfermeiro fale para você, vamos a imobilizar a coluna cervical. Já você sabe qual é. No caso de traslado daquele paciente até um hospital e seja realizada uma tomografia da coluna e vocês, no momento, escutem fratura de C4, de C3, de C5, já vocês sabem, C cervical. Número 5, quanta cervical? Já vocês têm ideia, mais ou menos, de quantas vértebras tem a coluna cervical, quantas vértebras tem a coluna fulana e quantas vértebras tem a coluna fulana. Tá claro? Então, pronto. B, no caso, seria de ventilação, e já vou explicar no próximo slide para vocês. C, circulação, no caso de hemorragias internas e perfusão, ok? Sí, podríamos encontrar un membro con muitos hematomas, palidez, com diminuição do fluxo sanguíneo, que vou explicar esse mais na frente. Então, vamos com esse aí. Disfunção neurológica, se o paciente está consciente, se está inconsciente, se tem algum deterioro neurológico. Temos que avaliar isso, tá bom? E exposição e ambiente, ok? Todo a nosso ao redor, tá bom? Então, conseguiram fixar isso aqui? Continuamos. Vamos a conversar um pouco sobre essa primeira, X, exsanguinação, que já expliquei ou já conversamos no slide anterior que no caso seria algum tipo de hemorragia grave, alguma amputação,
alguma ferida grave que aquele paciente tem muita perda sanguínea, ok? E a abordagem a esta deve ser antes mesmo do manejo das vias aéreas, uma vez que epidemiologicamente, apesar da obstrução de vias aéreas, ser responsável pelos óbitos em um curto período de tempo, o que mais mata no trauma são as hemorragias graves. ¿Por quê? Agora vamos a analisar aqui um pouco. Quem leva, ok? E vamos a conversar aqui sobre isso aí. Quem leva o oxigênio? Quem leva o oxigênio através de todo o nosso corpo? Quem leva o oxigênio? A sangue. A sangue, ela vai transportar, ela vai levar por cada parte de nosso organismo, vai levar oxigênio. E se nós temos alguma ferida grave e tem muita perda sanguínea, que vai acontecer que o caso não estamos levando oxigênio suficiente para todo o nosso corpo. Vai perder volume. Quando eu falo de volume, está perdendo sangue. Tá? Vai perder volume. Se eu perdo volume, o que acontece com a pressão sanguínea ou a pressão arterial? Vai baixar. Entre menos volume, menos pressão. E se eu tenho menos pressão, o que acontece? Que o coração vai trabalhar pouco, vai parar e faleceu. Parada cardíaca por hipovolemia, ou seja, hipo de pouco, de baixo, volemia de volume. Hipovolemia, baixo ou pouco volume, ¿sí? Ocasionado por perda de volume por uma hemorragia grave. Então, a primeira coisa, senhores, que vocês vão ter que resolver ou atender seria as hemorragias graves. Para realizar um tamponamento, para parar a perda sanguínea, ok? E assim vamos evitar a hipovolemia, vamos a manter un poco, vamos a asegurar un poco ese volumen, mejorando un poco o ayudando con ese transporte de oxígeno. Y obvio que un caso sería, la primera cosa, colocar un catéter periférico para una persona está realizando un taponamiento, otra persona está colocando un acceso venoso y administrar volumen para, obviamente, administrar volumen y equilibrar un poco con aquella perda sanguínea que ya aconteció. ¿Okay? Ya después que nos conseguimos resolver aquela hemorragia, então vamos atender o número A, ou a letra A, que no caso seria as vias aéreas. Ok? Então, dissemos que a hemorragia é externa quando a lesão causa perda de sangue na superfície do corpo e, óbvio, visível ao exame clínico. Como já falei para vocês, uma amputação de um membro, uma ferida abdominal, uma ferida torácica e vocês estão vendo aí, estão observando a saída de sangue daquele corpo. Sim? A saída de sangue daquele corpo. Ok? Então, hemorragia externa grave e a perda sanguínea de forma visível. Porque mais na frente vou conversar para vocês, ou vamos a explicar a perda de sangue interna, que já seria outro caso. Tá ok? Então, a letra X
exsanguinação, ou seja, hemorragias externa grave, ou seja, que dê para ver a saída de sangue do corpo daquele paciente, ok? Que vamos ter que atender de forma imediata e de forma prioritária, ok? Ficou claro isso aí? Então, eu vou parar esse vídeo bem aqui e daqui a pouco vou mandar um segundo vídeo para vocês para continuar explicando mais um pouco sobre esse aqui, tá bom?